Olá, bem-vindo ao Conexão Legislativa. O transporte público na sua cidade é de boa qualidade? Tem integração entre o transporte público e o privado? Os motoristas observam as faixas de pedestre? As calçadas oferecem acessibilidade? Olha, tudo isso são questões tratadas nos planos de mobilidade urbana. Se você tem ideias, reivindicações, o momento é esse, viu? Eu converso com a Cândida Maria Costa Batista, ela é coordenadora do projeto de mobilidade urbana da USF, vai ajudar a gente com esse tema. Tudo bem, Cândida? Tudo bem? Como você vai, o Gerê? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por nos atender. A questão da mobilidade é tão importante, né? Quem anda na rua e fala, puxa, podia melhorar a calçada, o ônibus podia ser melhor, a integração, a gente já avançou muito, não é? Mas eu queria que você falasse para a gente em relação à legislação. Nós já temos uma legislação sobre isso, ela é nova ou houveram outras no passado e ela foi atualizada? Como é que está isso? Bom, então é o seguinte, em 2012, né, o governo federal então resolve, a partir de uma demanda mundial, de uma discussão que se fez em função da qualidade de vida e da relação entre a mobilidade e a saúde, fez uma lei, a Lei 2.587, no dia 3 de janeiro de 2012, instituindo as diretrizes para a política brasileira de mobilidade urbana, certo? Qual que é a proposta? A proposta é transformar todas as cidades em cidades onde as pessoas estejam em primeiro lugar, tá? Então, Uhum. essa lei, ela tem como objetivo principal a inclusão de todos. Se a gente fala em mobilidade urbana, a palavra-chave é inclusão. Por quê? Porque ela trabalha acessibilidade universal, ela trabalha equidade de acesso do transporte de todos, né? Qual que é a ideia? A ideia é que todas as pessoas consigam chegar aos seus destinos e usufruir de tudo que as cidades podem fornecer. Eu fico pensando, Cândida, nas metrópoles, né? Eu conversava com uma amiga sobre isso e ela falou: olha, eu estou com a minha mãe no hospital, saí com a cadeira de rodas, não consegui andar 5 metros, né? Porque a calçada não dava, tinha um poste no meio do caminho. Então ela pegou e foi andar no shopping aqui na capital paulista porque ela não conseguiu se locomover, né? As grandes cidades têm mais dificuldade para implantar esse plano, as metrópoles? Olha, nós estamos com dificuldade em todas, nas grandes, inclusive nas pequenas também, e muito. Por quê? Porque as cidades brasileiras, a gente tem uma influência muito forte, uma influência europeia, principalmente uma influência da cultura portuguesa, que foram os colonizadores, né, que fundaram as primeiras cidades brasileiras. Então, a gente acompanhou muito, as cidades do Brasil acompanham muito o desenho das cidades portuguesas, que são calçadas estreitas, e ruas estreitas, né? Então foi Hum, feito inicialmente para a carruagem e continua do tamanho da carruagem, quando na verdade nossa. hoje existe uma outra necessidade. Então esse é o nosso grande gargalo, quer dizer, a calçada é o nosso grande problema, porque as pessoas e não é a gente pensa muito em mobilidade no deficiente, no cadeirante, né? Nossa, mas o Uhum. indivíduo é cadeirante, como é que vai fazer? Ele não consegue passar. Não, ele não consegue. Só que não é só ele que não consegue. Ele não consegue. Aquela mãe com um bebê com o carrinho também não consegue. Uma pessoa idosa também não consegue. Quer dizer, as pessoas acabam sendo limitadas não pela sua própria deficiência ou pela sua mobilidade reduzida, mas sim pela impossibilidade física, né, do espaço de permitir que elas cheguem nos lugares, onde elas possam ser acolhidas, onde elas possam ter desde um serviço médico até como a sua amiga, um shopping. Você fala, ah, mas o hospital é acessível. Sim, de repente o hospital é, mas e o parque é? E o cinema é? E o clube? E onde tem o baile da terceira idade? E aonde tem os lugares para levar as crianças passearem? Como fica isso, né? Então, a mobilidade urbana, ela trabalha tudo isso e mais um pouco. E trabalha também, como você começou no início, a integração entre os diferentes meios de transporte. Uhum. Nós temos na mobilidade urbana uma pirâmide que determina o seguinte, que em primeiro lugar veio o pedestre. É o que a gente chama de pirâmide invertida, né? Porque nós tivemos, o mundo inteiro desenvolveu o automotivo. Aí, Imagina, fica à desenvolveu vontade.
o automotivo, o desenvolvimento do automóvel. No Brasil, a partir da década de 50, isso ficou mais flagrante com a política do Juscelino Kubitschek dos 50 anos em 5, né? Que a ideia era desenvolver a indústria automobilística a partir e conseguir, a partir dela, um desenvolvimento econômico. Para isso, precisava ter pessoas, uma demanda para a compra desses veículos, certo? E aí houve, então, um movimento muito grande de marketing mesmo, para que as pessoas tivessem o desejo de ter o seu carro, o seu carro particular. Isso faz com que a nossa pirâmide fique invertida. O carro passa a ser a coisa mais importante. Tanto que todos nós, eu acho que eu, assim como você, deve ter sonhado em ter seu carro com 18 anos, não era assim? Não era o seu sonho de Nossa, consumo? Fazer 18 anos e ter um um carro, né? Chevette. Então, eu tive um Fusca, mas bem mais tarde que isso, mas também. Então, era essa a ideia, né? Só que daí o que que nós vamos ter? Com esse movimento, nós vamos ter alguns problemas, que é os congestionamentos, né? Não tem lugar para estacionar, não tem lugar para andar. Os carros, hoje, a gente tem a impressão que São Paulo vai dar um nó qualquer dia, a gente vai ter que sair a pé e largar os carros por aí, porque não vai caber todo É, mundo. para você ter uma ideia, Cândida, se você colocar, por exemplo, da minha casa, que eu moro na Zona Norte e trabalho na Zona Sul, às vezes, colocando no Google Maps o tempo a pé e de carro dá a mesma coisa, de transporte Então, público, aliás, dá a mesma coisa. Aí é uma questão de você querer andar uma hora e meia ou não, né? Mas o tempo que você vai gastar é o mesmo, né? Agora me diz uma coisa, as metrópoles, elas têm problemas similares? Existe alguma metrópole no mundo que teve boas soluções para, talvez a tecnologia, agora a gente tem os aplicativos de veículos, talvez, não sei, talvez tiraram alguns carros das ruas, mas as soluções sempre pelo transporte coletivo de boa qualidade. Acho que isso é meio consenso internacionalmente para as grandes metrópoles. sim, sim. Pra você ter uma ideia, em Londres hoje, você sabe que existe um pedágio para entrar no centro de Londres, né? Para o carro Uhum. entrar e bem alto. Então eles têm um valor menor para carros elétricos, né? Mas mesmo assim, para você entrar no centro financeiro de Londres, você paga um pedágio bem alto. Porque a ideia é que o indivíduo use o transporte público. Em Nova York, você vai a qualquer canto da cidade de metrô. Em Paris, você tem, não sei se você já viu, você tem uma estação de metrô em cada esquina. Ninguém Sim. pensa em andar de carro em Paris, porque não tem nem sentido. Você não tem onde parar o carro, o metrô para em todas as esquinas, você tem uma estação. Então, Uhum. a ideia é que o transporte público substitua o Agora, transporte Cândida, particular. nós aqui na capital paulista já tivemos um modelo de vans, né? De, como é que se diz? Esses menores, né? E, a meu ver, É, funcionava muito bem, porque a assim, lotação, você né? a lotação funcionava muito bem em gestões anteriores, e assim, de repente, isso foi tirado. Assim, e a ideia era sempre assim: os grandes ônibus vão até algum terminal, e dali, nasquelas ramificações, depois teve essa questão de usar as vans. E teve um tempo em que as vans circulavam dentro da cidade também. Você não acha que é uma questão de regular melhor? Porque o Eu acho pequeno cultural transporte. também. Eu acho que é cultural, além de regular, porque outra coisa que foi implantada em São Paulo, porque São Paulo tem um projeto de mobilidade urbana muito grande e muito estruturado. Agora, São Paulo é um mundo, né? É uma coisa assim que você vê a quinta metrópole do mundo, é uma coisa absurdamente a quantidade de pessoas e a quantidade de problemas. Mas São Paulo teve umas coisas muito interessantes, por exemplo, que é a ciclovia, né? Os Uhum. patinetes, né? Aquele sistema, eu não sei quanto tempo faz que eu tive, porque faz tempinho que eu não vou para São Paulo. Eu tive aí algum tempo, acho que faz uns 2 anos, que eu vi aquele sistema de bicicletas locadas cedidas pelo Itaú, né? Que você pegava Sim, a sim. bicicleta. Eu não sei se ainda está havendo. Depois teve uma proposta de uma tentativa de patinete. O que eu acho que falta, aí opinião particular minha, pessoal, é, eu acho que o grande problema da gestão pública é trabalhar o marketing, mas não, porque o que a gente vê é a gestão pública trabalhando o marketing voltado para o que eu estou fazendo, olha como eu sou bacana, olha como eu sou bonzinho. E, na verdade, eu acho que nós teríamos que trabalhar o marketing para mudar esses paradigmas e explicar para a população de uma forma bem clara essas alterações, entendeu? Porque é Sim, uma mudança cultural muito forte. sim, Você sim. vai, por exemplo, você vai para Sydney, na Austrália, é uma cidade que as pessoas andam de bicicleta facilmente. Lá você pega a bicicleta aqui, você larga lá,
Eu não sei como é que era feito em São Paulo, mas lá você põe uma senha, é um aplicativo que você baixa no seu celular, você põe Não, a senha, solta o cadeado, tecnologias você pega tem. e vai, Sim, entendeu? tecnologias tem e das mais variadas. Infelizmente, algumas dessas empresas foram embora do Brasil porque, enfim, não comportou da Porque eu forma acho que que eles faltou o queriam, né? marketing. Eu acho que faltou o marketing, faltou o cultural. Inclusive, você vê, dentro das nossas propostas, porque assim, a gente faz planos de mobilidade urbana, a ideia, a gente começou a fazer esses planos a partir de uma demanda da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, porque Certo. os municípios de interesse turístico e as distâncias, pela essa lei, eles têm obrigatoriedade de ter o plano de mobilidade urbana para garantir o seu título de MIT ou de instância, certo? E na época, a partir de 2015, que nós fomos procurados na universidade, alguns municípios menores não tinham verba para isso. Então, foi feita uma solicitação e nós, a partir dessa solicitação, com os cursos de engenharia, a gente resolveu atender esses pequenos municípios. Tanto que nós atendemos só municípios até 50 mil habitantes nos Ah, que planos. E uma interessante. das porque a gente prepara o nosso aluno para atender aos municípios maiores, né? Então a universidade faz isso num preço praticamente nenhum, que é só o preço só o estagiário que recebe, né? E a gente capacita esse aluno, ele é capacitado pela universidade, porque o que acontece? As prefeituras não têm esse profissional capacitado, porque é uma coisa Uhum. muito nova no mercado. Então a gente capacita em casa. Nós capacitamos na universidade, nós elaboramos esses planos. Hoje nós já entregamos 7 planos e estamos integrando agora, final desse mês, eu estou entregando mais 4, serão 11 cidades atendidas desde 2016 Agora, deste o projeto Cândida, eu queria entender o seguinte: o plano, existe uma política nacional de mobilidade, de né? mobilidade Existe a urbana. Uhum. lei e o prazo, me parece que eu tenho até os prazos aqui que eles foram estendidos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que o prazo passou, deve ser elaborado até 12 de abril de 2022, que já era para ter sido entregue, salvo engano, Uhum. esses planos, né? Para cidades com mais de É. 250 mil habitantes e até 12 de abril de 2023 para cidades com até 250 mil habitantes. Eu queria saber o seguinte: todas as cidades do Brasil têm que fazer o seu plano de mobilidade urbana? E você tem conhecimento de que a maioria está fazendo, elas estão encontrando dificuldades? Está acontecendo exatamente ao contrário. Todas devem, que as cidades acima de 20 mil habitantes e as cidades que não sejam, só são liberadas as cidades abaixo de 20 mil habitantes e que não sejam instâncias nem municípios de interesse turístico, certo? Então, Ah, tá. todas as cidades com mais de 20 mil habitantes e de interesse turístico, e municípios de interesse turístico, ou que tenham essa pretensão, ou instâncias, Certo. devem fazer o plano. Com que Aham. objetivo? O objetivo é o planejamento. É para que quando o governo federal, quando ele propõe esse plano de mobilidade urbana, ele fala mais uma coisa mais ou menos assim, olha, se planeje que eu te ajudo, que eu te ajudo. Essa é a Ah, ideia. legal, A ideia legal. é soltar verbas, sim, ajudar com verba, mas a partir de um planejamento, de um estudo, e não projetos soltos. Então, como é que é feito um plano de mobilidade? Nós temos uma metodologia que hoje ela vem pelo Ministério do Desenvolvimento, né? Antes ela era pelo, qual que é? Estatuto da Cidade, Sim, eu acho. Eu sei que hoje ela é pelo Ministério do Desenvolvimento, essa metodologia, que é a mesma, né? E a gente utiliza essa metodologia e a partir daí nós vamos até a cidade, a gente faz um estudo, faz uma pesquisa, faz um diagnóstico, faz um prognóstico, faz uma pesquisa junto à população para ver quais são as suas demandas e as suas necessidades. Uma vez feito todo esse estudo, porque você não muda o que você não conhece, né, Lele? É como se fazer uma é. maquiagem. Se você não souber quais são os defeitos, como é que você vai acertar, né? Então, primeiro você tem que se conhecer para depois você pensar em mudanças. Isso que nós fazemos num plano de mobilidade. A gente vai lá, esmiuça todas as informações sobre a cidade, a gente fala a gente busca no IBGE, busca em todos os órgãos que têm informações secundárias e depois a gente vai até a população com um questionário, certo? Que a gente de problemas que a gente levantou a partir dessa situação que a gente estudou. E aí a gente prepara esse questionário, com esse questionário a gente vai até a população. Buscar, porque uma coisa é o que você acha e outra coisa é o que você realmente encontra, né?
Então, a gente vai até essa população e aí a gente pergunta e descobre quais são os seus ansejos. Juntando uma coisa com a outra coisa, né, que é a pesquisa primária e a pesquisa secundária, nós temos sim um cenário muito interessante que vai nos mostrar quais são as tendências da cidade, quer dizer, como é que ela está crescendo, como é que as pessoas se sentem. E aí, então, a equipe técnica da universidade, que é formada por engenheiros, alunos da engenharia civil, da arquitetura, da engenharia da computação, até das ciências contábeis eu tenho, que trabalha a parte de desenvolvimento econômico, né? Porque aí eu tenho toda uma sustentabilidade. Eu tenho o pessoal da parte da arquitetura, que vai ver toda essa parte estética, toda essa parte de desenvolvimento e tudo mais, da engenharia, que vai fazer os projetos, da parte de engenharia da computação, que vai trabalhar os aplicativos e as soluções tecnológicas, certo? E da parte, da parte de ciências contábeis, que vai trabalhar a parte de desenvolvimento econômico. Com essas informações, o que eu vou fazer? Nós montamos propostas. Um plano são sugestões. O plano, na verdade, ele não obriga. Nós fazemos 4 audiências públicas, certo? E nessas audiências a gente vai discutindo com a população. Na quarta audiência, nós já temos formatado as soluções sugeridas, e aí sim, a gente apresenta isso para o poder público, para a população, e entrega esse plano. E agora, né? Você vai falar, bom, tá bom, e o plano, o que é? Um papel, é um monte de escrito lá, um monte de propostas. São propostas que vão estar escritas. Aí agora sim, cabe à prefeitura criar projetos e buscar verba para essas soluções serem implantadas. Então, nós temos soluções a curto, médio e longo prazo. Para você ter uma ideia, em Joanópolis nós fizemos porque depois o município pode continuar conosco. Se a prefeitura quiser, a gente estica esse estágio por mais um ano, e aí a equipe elabora projetos. Aí é diferente, não é plano, é projeto como o engenheiro faz, certo? Certo. Por exemplo, Agora me fala. nós fizemos um... Ah, Agora, Cândida, eu estava lendo um pouquinho dos planos e, olha, por exemplo, ele prevê, tem algumas funções: acessibilidade universal, acesso ao transporte público coletivo, eficácia na prestação do serviço de transporte, justa distribuição dos benefícios e ônus dos diferentes modos e por aí vai. Mas quando você pega, eu imagino que sejam tantas demandas, tem alguma coisa que é mais prioridade, recorrente nessas cidades que você tem feito? olha, as primeiras coisas que a gente trabalha, a primeira coisa que a gente trabalha é a acessibilidade, certo? Porque hoje o mundo já deveria ser acessível, né? Existe uma proposta de desenho universal que a ideia é transformar todos os lugares acessíveis a todos. Então, a acessibilidade é uma das nossas prioridades. Depois, porque junto com a acessibilidade, a gente trabalha uma revisão de calçadas. E essa revisão de calçadas, por exemplo, o governo municipal já pode fazer uma lei orgânica no município, onde ele obriga aos novos projetos, aos novos loteamentos, a terem sim uma calçada dentro da norma, certo? Outra coisa que o plano obriga, que a metodologia, né, que o governo federal sugere, meio que somos obrigados a colocar, é a ciclovia. Porque a ideia é que eu participei de alguns congressos, inclusive fora no Brasil, que fala de saúde e mobilidade, né? Então é aquela coisa, saúde, mobilidade, turismo e bem-estar, tudo isso está junto. E quando a gente fala em saúde e mobilidade, eles mostram com estudos que as cidades onde as pessoas andam de bicicleta, elas têm mais saúde. Então tem números Sim. que comprovam isso, que aonde você tem menos carros na rua, você tem menos infecção pulmonar, você tem menos, onde as pessoas andam a pé, que tem pedestrianismo e tem ciclovias, né, que tem o ciclismo, as pessoas têm melhor qualidade de vida, menor nível de obesidade, certo? Outra coisa que a mobilidade pode acertar, quando ela evita, porque o que você faz? Falou de prioridade. Então, a prioridade o que é? Acertar uma legislação de calçadas, que a gente pode fazer a curto prazo. Propor uma ciclovia. Essa ciclovia, com objetivo além, que não é uma ciclovia de lazer, e sim uma ciclovia de transporte, certo? Você pode fazer essa ciclovia conjugada com o ônibus. Existem até modelos de ônibus que você pode pendurar a bicicleta atrás.
Porque assim, você vai trabalhar de bicicleta, fala, Gerê, vai lá do norte ao sul de São Paulo de bicicleta. Chove. O que você faz? Começa a chover. Você para num abrigo de ônibus que a gente propôs sustentável, que tem em Florianópolis, que você pode até carregar o seu celular lá, porque tem energia solar e tudo mais, e você espera o ônibus. Quando chega o ônibus, você pendura a sua bicicleta atrás e continua o seu trajeto de ônibus, percebe? Até o seu trabalho. Então, essa é a ideia. A ideia não é fazer ninguém sofrer, é fazer todo mundo ter uma opção que seja realmente interessante. Nós Você temos sabe que propostas. eu comprei uma bela de uma bicicleta, isso tem uns 3 anos. Falei, olha como eu sou sustentável. Eu comprei a bike, sou super feliz. Quando eu saí do meu serviço, uma maravilha. Peguei a Avenida, sei lá, Brasil, aí na Sumaré desci. Só que depois eu cheguei na Marginal. Aí eu perguntei para o sujeito, depois de comprarem sem planejamento nenhum. Ele falou, Aonde olha, eu rapaz, vou? essa ponte aqui parece a história do velho menino burro, né? Ele falou, não tem jeito, tem um trecho que você tem que carregar a bicicleta nas costas. E eu, depois eu peguei um morro, eu vendi a bicicleta em 3 dias. Aí, enfim, mas eu acho que a gente consegue chegar lá sim. Eu acho que a partir dos problemas tem solução. É como você falou, até É, você você tem que colocar a fazer bicicleta estudo. no ônibus, você consegue. É, exato, fazer É, estudo. você coloca no ônibus, ou você tem bicicletários. Inclusive, a gente tem propostas de bicicletários, onde você pode guardar, você pode até ter um vestiário no bicicletário. Você pode chegar lá, ter um armário seu, com o seu terninho lá, bonitinho. Você chega de Aham. bicicleta, você entra no vestiário, você se troca, que nem o Superman, sai de terno, vai trabalhar, volta, E põe a vai roupinha da bicicleta e vai trabalhar. embora. Você sabe que eu já Sabe? conversei com Isso uma existe já ativista fora do Brasil. ciclista, ela falou, olha, quando você diminui a velocidade, todo mundo anda melhor, porque assim, o pedestre vai o ciclista, vai o cara de patinete, vai o carro, vai o táxi, vai o caminhão, todo mundo numa velocidade. Ela falou, espaço tem, precisa de organizar e planejar, né? Mas é muito interessante, eu acho que se você quer, a gente está caminhando para o final, mas se você quiser deixar um recado, eu acho interessante assim, tanto para prefeitos que precisam fazer esse plano, até porque quem não fizer o plano de mobilidade urbana não vai receber recurso do governo federal, então é interessante É, que faça o planejamento, né? eu acho assim, não é que não vai, porque isso aqui é um país político, né? É como todos os outros. Mas eu acho que vai ficar mais difícil, entendeu? Já está mais difícil. Por exemplo, hoje só 5% das cidades do estado de São Paulo têm plano de mobilidade urbana, entendeu? Por quê? Porque antigamente, por exemplo, as pessoas, antigamente, há um tempo atrás, os municípios de interesse turístico podiam usar a verba do DAD para fazer o plano, agora não pode mais, ele tem que usar a verba Ah, própria. sim. Só que ficou aquela coisa assim, eu não tenho verba para fazer o plano, aí como eu não tenho plano, eu não consigo verba para fazer outras coisas. Por quê? Porque é muito mais fácil para o governo estadual, para o governo federal, para os gestores, aprovar um projeto que esteja devidamente embasado em cima de um plano, concorda? Uhum, Do que claro. uma coisa que caia lá. Certo? Falar assim, olha, Mas nós eu temos aqui acho, uma proposta de ciclovia com abrigos de ônibus, com tudo certinho, vai custar 300 mil, entendeu? certo, mas eu acho assim que como você, que é de uma universidade, conseguiu, não sei, fazer uma certa parceria com as prefeituras, eu acho que com um pouco de criatividade as prefeituras também podem, às vezes não tem a verba, mas fazer parceria com algumas universidades que têm esses setores que trabalham com a mobilidade e de repente, como você citou, fica mais barato, tem o custo do estagiário, mas as universidades, eu não sei, talvez tenha soluções mais baratas, né? O importante é fazer. E tem também uma coisa chamada PPP, que é parceria público-privada, né? Que você pode conseguir, a partir daí, fazer uma parceria com o setor privado. Por exemplo, eu tenho uma consultoria que faz planos de mobilidade urbana. Porque a Uhum. universidade, a gente só tem condição de atender até 4 cidades no ano, né? Porque eu tenho que trabalhar com aluno. A coisa não dá para a gente atender o estado de São Paulo, 570 cidades. A gente tem que atender o que dá. Mas existe a possibilidade da cidade fazer diretamente com as consultorias, que nem eu trabalho com isso. Existe essa coisa da parceria público-privada, quer dizer, a gente faz um contrato, faz o projeto, quando ela consegue as verbas, ela paga, entendeu? Existe essa possibilidade. Existe Entendi. possibilidade de consultorias que fazem com valor menor. E tem a universidade que daí tem que entrar na fila. É que a Agora, maioria das Cândida, universidades também não tem feito isso.
Entendi. Cândida, qual é a importância desse plano de estar na lei estas regras? Porque primeiro é um plano, depois é um projeto, mas isso tudo eu acredito que fica numa lei e quando está na lei você pode cobrar, porque tem muita coisa que é mais difícil, né? Você cobrar porque não está na lei. Qual é a sua opinião? A história, assim, eu acho que é muito importante porque melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Se a proposta Uhum. da gestão pública é fazer com que as cidades fiquem melhores, para que os munícipes vivam melhor, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, com isso aumenta a longevidade. Para você ter uma ideia, um plano bem elaborado de mobilidade urbana que vai liberar o trânsito, né? Porque ele vai tirar carro da rua, ele vai organizar também, porque a gente trabalha também no plano de segurança no trânsito. Ele impede. Você sabia que tem um estudo que mostra que existe uma quantidade muito grande de pessoas que morrem por falta de atendimento, no caso de ataque cardíaco, porque a ambulância não consegue chegar? Eu imagino, Entendeu? Porque imagino. pega aí São Paulo num dia de congestionamento, a ambulância não chega. Quando ela chega, o indivíduo já foi, já morreu. E isso Entendeu? A tem gente uma tem questão, até esses inclusive, números. isso também passa pela educação, né? A gente já viu países que, por exemplo, você está num túnel, os veículos todos vão ficando a 45 graus e a ambulância passa no meio, isso, né? Se há um acidente, alguma necessidade, né? Agora, você falou em relação muito importante sobre a acessibilidade. Já foi pensado, por exemplo, as calçadas, cada um no Brasil, eu não sei como funciona em outros países, mas cada um faz a seu modo. Então, um faz inclinado, o outro faz melhor para o seu carro. Você está andando, de repente tem uma mureta na sua frente, né? O poder público fazer as calçadas, talvez não seja, até por causa de verbas, enfim. Tem uma normativa para isso, né? Você tem uma NBR que trabalha a Uhum. calçada, onde você tem os momentos. Você tem o primeiro momento da calçada, que é o momento de a primeira parte que é próxima, né? Que é aquela parte que é do indivíduo. Ali onde você pode pôr floreira, você pode pôr as suas coisas, né? Depois você Uhum. tem um segundo espaço que é o espaço de trânsito, que é a parte de mobilidade mesmo, que é onde passa pedestre, cadeirante, bicicleta, tudo. Não, desculpe, pedestre, cadeirante, olha, só viajei agora. O pedestre, o cadeirante, que é esse segundo espaço. Depois, aí Sim. no terceiro momento, você tem a parte pública da calçada. O que é a parte pública? Onde está a árvore, o poste, o lixo. Entendeu? Então você tem aqui a primeira parte, que é próxima, a segunda parte, que é acessível, e a terceira parte, que é de serviços, certo? Isso Entendi. tudo você pode colocar em lei orgânica no município, para que você tenha, obrigando. É como no Rio de Janeiro, as calçadas são todas iguais. Tem o Uhum. desenhinho lá. É. Então, isso não aconteceu Tudo sozinho. isso As pessoas não falaram, ó, vou fazer uma muito calçada em ondas interessante. porque eu acho bonito. Existe uma legislação que obriga o indivíduo a fazer dessa forma. Tá Então, a bom. gente Cândida, pode o fazer tempo isso chegou ao também. fim. Nós chegamos ao fim do programa, mas eu queria deixar você à vontade aí mais uns 30 segundinhos para dar o seu recado final. A Cândida, deixa eu ver aqui, Cândida Maria Costa Batista é coordenadora do projeto de mobilidade urbana da Universidade de São Francisco. Ela já está fazendo esse trabalho em várias cidades no estado de São Paulo e veio colaborar aqui com a gente para falar da importância do plano de mobilidade. As cidades têm até abril de 2022, só 12 de abril, as com mais de 250 mil habitantes, para apresentar esse plano, que tem muitos desafios, mas também é a oportunidade da população a participar, das faculdades, de todo mundo se envolver e melhorar a nossa cidade em todos esses aspectos. São muitos, né? A gente não falou aqui, por exemplo, da sonoridade, que até isso eu acho que envolve, né? A gente vive numa cidade, na capital paulista, barulhenta ainda, poluída, inclusive a poluição sonora, né? Então, tudo isso são questões que eu acho que a gente vai avançar e já está avançando. Muito obrigado, e você, Cândida, com as suas considerações finais. Bom, eu tenho aqui muito a agradecer, né, de estar presente com vocês, de poder falar sobre esse assunto. A mobilidade urbana hoje é um assunto novo, que a gente está falando disso há menos de 10 anos que se fala nisso. Aqui no Brasil se fala há 5 anos, né, em mobilidade. A mobilidade vem fazer a inclusão, vem fazer melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos. Como você falou agora, nós temos estudos de poluição sonora, nós temos acessibilidade, o desenho universal que trabalha acessibilidade para todos,
Nós temos a inclusão de todas as pessoas em todos os projetos, e, inclusive, a mobilidade cuida também da arborização correta das cidades, né? E tudo isso em função de melhora da qualidade de vida. Né? Na Universidade de São Francisco, a gente tem um departamento que atende as prefeituras, que pode ser acionado, né, para fazer os planos de mobilidade urbana. E eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre isso ou sobre outros assuntos que a gente também. A mobilidade também está ligada a turismo, porque também para você receber turista você precisa ter uma cidade que seja acolhedora, né? A gente trabalha também com o plano diretor de Uhum. turismo e com a mobilidade urbana voltada para o turismo, e trabalhamos também com as cidades inteligentes, as smart cities, certo? Que são projetos que também que é você trabalhar a mobilidade tecnologicamente. É isso. Muito bem, então a gente vai voltar para falar sobre esses temas todos aqui. Mais uma vez, obrigado. E a você que acompanhou a gente até aqui, obrigado pela sua audiência. Eu conversei com a Cândida Maria Costa Batista, coordenadora do projeto de mobilidade urbana da USF. Procura ela na internet aí, dá serviço para ela aí, porque olha, ela entende tudo sobre mobilidade e está contribuindo, fazendo um papel importante aí para as prefeituras paulistas. A gente fica por aqui e até a próxima edição.